Bom dia para mais uma aula oficina de texto. O tema de hoje, a estrutura e a composição da dissertação, que é o tipo textual, o gênero textual, com a sua estrutura cobrada em Enem, ok? Então vamos lá, Lara, acabando de chegar. Lara, seja bem-vinda, bom dia. Iniciamos a gravação da videoaula agora. Tema de hoje, a estrutura e a composição da dissertação, que é o tema, que é o tipo textual, o gênero textual, com a sua estrutura cobrada em Enem. Ok? Vamos então iniciar o compartilhamento de tela da nossa oficina. Acredito que todos me ouvem bem, né? Sim. Ok. Vamos então já ao quadro que a gente está, que é o... Vamos direto ao ponto, então. Só para a gente recapitular um assunto bem importante, a questão do nosso... a questão dos nossos tipos textuais e gêneros textuais, né? Então, hoje a gente verá um tipo argumentativo, né? Um tipo textual dissertativo, argumentativo, porque também tem o dissertativo expositivo, mas vamos focar nossa atenção no argumentativo, que, como você vê aqui, ele é o que é cobrado em Enem. Ele está lá entre os gêneros textuais, e quando a gente fala do gênero textual, a gente está falando do suporte que carrega esse tipo de texto, como a gente já viu em aulas passadas, ok? Então vamos lá para a dissertação. Tio, eu acho que você mutou o seu áudio, que eu não tô ouvindo. Agora sim, obrigado. Isso aí. Então vamos lá, essa barrinha minha de serviço eu tenho que ficar movimentando ela, porque vocês não veem, mas ela me atrapalha aqui, né, a eu visualizar o que vocês estão vendo na tela, no compartilhamento de tela. Então vamos lá. Vocês veem aí o quadro onde tem aí os principais pontos da estrutura e de composição de uma dissertação. Então, o conceito de dissertação, a dissertação, né? O texto dissertativo é aquele em que o autor ele deve trabalhar uma informação de forma expositiva, né? Então ele expõe o seu ponto de vista, né? Baseado e inspirado numa informação prévia que lhe é fornecida. No caso das provas do Enem, são os textos motivadores, onde estão as principais informações com as quais você, enquanto candidato à prova, vai trabalhar. Então, assim, o que você tem que fazer? Detalhar em forma de texto a explicação de algum tema específico. O autor deve elaborar o assunto de forma que ele fique compreensível para o leitor. É um texto dissertativo, né? Um texto dissertativo, ele é expositivo e explicativo, ele serve como um meio de informações. O argumentativo, né? A argumentatividade, a argumentação é a defesa do seu ponto de vista a respeito daquelas informações prévias que lhe são fornecidas, né? A estrutura. O texto dissertativo, ele é predominantemente em prosa, né? Então a gente tem aí os gêneros literários, a prosa, né? O gênero prosaico, a prosa, que é o nosso texto do dia a dia, que a gente trabalha no dia a dia, e o gênero
poético, né? O poema, que aí a gente já não fala mais de linhas, a gente está falando de versos, de estrofes, da forma, né? Da subjetividade, quando é trabalhado as emoções, né? Aqui a gente está no pau quebrando da lógica, da razão, do texto informativo, do texto não literário, tá? Uma defesa de ponto de vista com base naquelas informações prévias que lhes são fornecidas, né? Então, a intenção é que o leitor, quem está lendo o que você está escrevendo, ele aprenda algo. É muito importante que você tenha progressividade, ou seja, um segmento, um cadeamento de ideias, que aqui eu insisto naquela comparação com a nossa teia de aranha. Então, esse período de agora, ele já puxa o próximo. Então, a construção do meu parágrafo, ela tem que ter sempre esse objetivo, esse foco. Na construção do meu parágrafo, eu evito repetições, mas eu tenho que estar sempre amarrando, né, a cadência de ideias na estruturação desse meu texto, ok? A argumentação. O argumento, ele é feito de forma a corroborar. O que que é isso? A complementar. Ele complementa, ele dá corpo à minha explicação, né? Então, assim, o papel da argumentação no texto argumentativo, ele ajuda a provar o seu ponto de vista, né? Então, dentro dessa amarração dessa estrutura, ele vai dando corpo e vai dando substância, dando argumentativa. Ele vai ajudando a você a provar o seu ponto de vista e convencer o leitor. A delimitação do assunto, ela já começa na sua escolha do seu título, Então, tem pessoas que usam de duas formas. Deixam para titular depois que termina o texto, é possível, mas arriscado, né? Mas também, quando você primeiro titula, você está se forçando a seguir naquela direção do começo ao fim. Você está delimitando o seu assunto já logo de cara no seu título. Então, você pode fazer das duas formas. Só que a partir do momento que você titula já de início, isso você vai fazer no seu rascunho. Você sabe que é naquele caminho, naquela trilha que você tem que seguir. Você não pode abrir precedente para dar uma desviada no caminho, né? Isso te ajuda a compor a estrutura do seu texto, sim. E ele tem que estar congruente com o seu texto. Mas tem pessoas que deixam para titular no final, para aí sim dar essa congruência do que eu disse no meu texto tem a ver com o meu título. Então, título e estrutura de texto, né, a composição desse meu texto, eles têm que estar concomitantemente, lado a lado, tá? Elementos importantes de uma dissertação. A problematização. A problematização é a formulação do assunto a ser tratado na redação. E quando a gente fala de problematização, não é só criar um problema, né? É criar aí uma base de argumentação, né? E quando a gente fala de problema aqui, é tudo que eu vou debater em torno daquele assunto, criando pontos altos que me prendam no texto, convencendo esse meu leitor e provando que esse meu ponto de vista tem uma lógica, tá? É o momento, né? Então, quando você está escrevendo uma dissertação, primeiro é necessário você observar o tema que é pedido na prova, né? Na redação, a questão posta e os textos motivadores para compreender a relação entre eles. Porque são estes textos motivadores que estão lá que vai dar toda essa substância, toda essa massa, né? Vamos pensar num bolo aí. É onde você vai, a mistura da sua massa estão nos textos motivadores, ok? Então é um momento de você ser crítico, mas não ser só crítico. Então, quando a gente fala de problema, não é só algo negativo. É você levantar uma questão e, com aquelas informações, provar esse seu ponto de vista. É muito importante a leitura quando você está pronto, quando você está à véspera de uma prova, onde cairá a redação, você está lendo tudo que está acontecendo no mundo. Nossa, professor, mas muita coisa. Nem que seja o título. Abrir um UOL da vida, um jornal Estadão, um jornal É o País, e aí para você ter vários contrapontos de opiniões, não ficar só
né, numa opinião, e você pelo menos lê os títulos do que está acontecendo. Eu não preciso saber que a guerra do Iraque é motivada pela disputa do petróleo, né? E isso envolve milênios de disputa de tribais e parará. Não, eu não preciso me aprofundar, mas eu preciso que está acontecendo algo no Iraque relacionado ao petróleo. Percebe que eu tenho que ter um conhecimento generalizado, e quando eu tenho isso, ainda que os meus motivadores eles me deixem em falta de algumas informações, o meu conhecimento de mundo que me é trazido naquele momento me ajuda por demais, porque é ali que eu vou poder colocar todo esse meu conhecimento geral, tá? É nessa estruturação, nessa massa de bolo que ela cria corpo a partir do meu conhecimento. Os motivadores são muito importantes, mas o meu conhecimento de mundo muito mais, porque é onde eu vou contextualizar, aonde é que eu vou defender a minha tese, que a gente fala de tese, né? Nossa, mas aluno de nono ano já precisa falar de tese? Sim, tese nada mais é do que a sua opinião, o seu ponto de vista defendido com base em informações concretas que sustentam esse meu ponto de vista. Não é uma opinião tirada debaixo do sovaco, que além de fedida é superficial. O que a gente vê muito em rede social. Talvez eu seja mal compreendido quando critico rede social, mas eu sou um participante de rede social e eu sei do que eu estou falando. Ali são pessoas tentando vencer o argumento de outras. É bom para testar essa argumentatividade, mas são assuntos superficiais, que não levam geralmente a lugar algum, tá? Beleza. E uma linha de raciocínio. Seja prudente quando delimitar o assunto. Não se perca em generalidades e não jogue ideias a não ser que você tenha como fundamentá-las. Muito importante esse dado, essa informação. Porque quando eu delimito o meu assunto, eu vou afunilando, e quanto mais eu afunilo, mais dentro de uma caixinha eu trabalho, e isso facilita a minha vida, né? Porque aí eu vou compor o meu primeiro parágrafo, olha, eu vou falar disso, professor, que a banana é amarela, e eu vou explicar por que que ela é amarela, a pigmentação da casca dela, como se forma. Então eu estou dentro da caixinha do porquê da banana ser amarela. Eu não tenho que falar que o abacate também tem uma pigmentação esverdeada, e eu estou me perdendo em generalidades. Conseguem compreender o que eu quero, ainda que seja um exemplo muito superficial também, mas conseguem compreender? Delimitei o assunto, eu estou andando naquela trilha, naquela caixinha, estou dentro daquela caixinha. Por isso que o rascunho, né, que eu chamo de esqueleto do que você vai escrever, ele é muito importante, porque é ali que você vai verificar se a sua linha de raciocínio ela tem como ela ser defendida com base naquelas informações, né? Ali na frente nós vamos ver um quadro que vai ficar isso mais claro, né? Vamos supor que os textos motivadores não me deem informações precisas do ponto de vista científico para eu provar do porquê que a casca de banana é amarela. Ah, mas eu lembro daquela aula de biologia da pigmentação natural. Olha aí como é que é importante o meu conhecimento. É nessa hora que todo esse meu conhecimento de mundo, conhecimento acadêmico, conhecimento do que eu leio, ele é colocado à prova e ele me ajuda. Então, uma redação forte, ela justamente vem daí, né? O grau de conhecimento que você possui do tema, né? Ele é muito importante. Então, não são só os motivadores que sustentam, mas todo o conhecimento de vários temas que vão sendo construídos ao longo da sua vida, com base no que você lê, tá bom? Vamos para o próximo quadro? Olha o que eu falo com delimitação de assunto. A delimitação de assunto. Então, vamos lá. Eu tenho o assunto, né? O tema e o título. Então, eu vou afunilando a partir daí. Vamos no exemplo. O assunto caiu lá pediu-se lá os textos motivadores, nós vamos falar sobre fake news. O assunto, então, são notícias falsas, né? Aí, como que eu vou afunilando? O papel, aí os motivadores, né? Eu tenho que ler esses motivadores, resumindo esses motivadores para chegar ao meu tema. Então, o tema, ele afunilou o papel das notícias falsas nos processos eleitorais.
Então, o assunto é generalizado, o meu tema ele já fecha, e quando eu chegar no meu título, é onde eu estou delimitando, eu estou fazendo a minha caixa, onde eu vou trabalhar dentro dessa caixa. Então, o assunto, notícias falsas, fake news, onde? Nos processos eleitorais. E o meu título, que eu delimitei total, então, a eleição de 2018 e a disseminação de notícias falsas pela internet. Um outro exemplo, o assunto, discurso de ódio. Onde esse discurso de ódio? No mundo todo, né? Está acontecendo, tem discursos de ódio acontecendo no mundo todo? Sim, né? O meu tema, dentro dos meus textos motivadores do Enem ali, os discursos de ódio na internet contra as minorias. Quem são as minorias? A comunidade negra. Então, todo esse discurso de ódio que está ocorrendo na internet e a disseminação do preconceito à comunidade negra. Percebe que o meu título é aquela delimitação, é aquele caminho estreito por onde eu vou percorrer. Olha aqui, leia esses temas a seguir aí, ó. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, publicidade infantil em questão no Brasil, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. São temas que eles podem, né? A publicidade infantil em questão no Brasil já foi tema de redação do Enem, sim. Então, você, para ler bem o tema, precisamos isolar as palavras mais importantes das de menor importância e depois reagrupá-las. Vamos lá no exemplo, pegando o primeiro aí, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, eu tenho aí uma generalização, que é o tema todo, e para facilitar o entendimento é preciso isolar o quê? Violência contra quem? Mulher, e isso persiste, a persistência. Isolei 3 palavras aí. Então, esse seria o núcleo do tema. A violência contra a mulher persiste. As outras palavras são mais para especificar, delimitar a análise, mas o tema central, a ideia central, é a violência contra a mulher que persiste. Vamos lá, mão na massa. Eu preciso, então, rascunhar essas minhas ideias para eu começar a dar estrutura no meu texto e eu perceber a relação dessas ideias que vão sendo construídas ao longo dos meus parágrafos. Então, vamos lá, veja esse parágrafo aqui, ó. Os danos ambientais causados pelo ser humano são variados, porém existem aqueles que atingem o maior número de pessoas em pouco espaço de tempo, que chamam mais atenção pela repercussão tanto na mídia quanto na vida das pessoas, né? Olha aí. Como que para eu deixar essa ideia mais clara, com mais clareza? Primeiro que eu transformo a minha ordem do discurso. Aqui eu estou trabalhando com discurso indireto, então vamos lá para o discurso direto. O que é o discurso direto, professor? Que eu não me lembro. Sujeito, verbo, predicado. Isso é um discurso de ordem direta, tá? Discurso de ordem indireta é quando eu inverto essas posições. E um discurso ele pode ser de ordem direta e indireta. Nossa, que banana que o senhor fez aí, embananou tudo, tá? Por isso que eu falo, trabalhe com um discurso de ordem direta. Sujeito, verbo, complemento ou predicado. Predicado na morfologia, complemento na análise sintática, tá? Sujeito, verbo e complemento. O que eu quero dizer com isso? Assunto, né? Personagem da ação, o verbo, o que dá movimento nessa ação e o complemento dessa ideia. Como ficaria mais claro e mais completo esse parágrafo aqui de cima? O ser humano é causador de danos ambientais diversos. Olha aí, período curto, pontuado. Quanto mais a área de um espaço é danificada e maior tempo de recuperação, maior será a classificação do desastre ecológico, graduada então entre o menos e mais danoso. Além disso, a maior repercussão em jornais, revistas e mídias sociais ajuda a colocar o tema em evidência e trazer reflexões sobre os desastres ecológicos causados pelo homem. Dentro desse ponto de vista, o caso do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, será um exemplo a ser analisado como crime ambiental. Percebeu a amarração toda aí? Trabalhei com 4 períodos dentro da construção desse parágrafo,
contextualizei com um tema recorrente, atual, que é a barragem de Brumadinho que se rompeu. Beleza? Percebe aí como começa a ficar claro a partir do momento que eu introduzo de uma maneira clara também para quem vai ler, porque é aquela questão que eu sempre venho dizendo, quem está lendo o meu texto não tem a minha presença para explicar se eu não entendi, tá? O leitor, poxa, eu não entendi esse período aqui. Ele não tem como, vou ligar para agora, como acontece, eu vou ligar para o professor que eu estou com dúvida. Tá, o seu leitor não vai te ligar, ô Diana, ô Isabelle, ô Juliana, me esclarece aqui. O que você quis dizer com isso aqui? Não. Por isso que quanto mais clareza, mais a chance de né, menos você se arrisca. Quanto mais clareza, né, menos você se arrisca, menos você pisa em ovos. Tópico frasal, muito importante isso aqui. Como elaborar a ideia central do parágrafo. Eu vou avançar aqui só para vocês entenderem do porquê eu estou montando essa estrutura de slides aqui. Quando a gente chegar nessa... Olha lá, lá no quadro... Lá no nosso quadro 14, a gente está um pouquinho longe dele ainda, eu vou pegar um tema, ó, isso aqui que foi o tema da redação do Enem de 2014. Todo mundo me ouve bem ainda aí? Todo mundo por aí? Sim. Beleza? Sim. Beleza, Ju? Lara, tá aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Olha aqui, os meus post-its, eles explicam cada estruturação, né? Cada estrutura na estruturação dessa redação. Então vamos lá. O tema, o assunto, publicidade infantil no Brasil, né? Como que eu delimitei, né? Como que o autor, no caso, o Carlos Eduardo aqui, ele delimitou esse assunto. Ele pegou o verdadeiro preço de um brinquedo. Então ele contextualiza aqui, ó. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Falou o óbvio, mas, né? Começou a introduzir o seu tema. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Olha que eficiência. Esse cara, ele faz uma pergunta retórica, que é assim que é chamado isso. Por quê? A partir do momento que você faz uma pergunta retórica, como ela é chamada, mas a partir do momento que você pergunta a si mesmo, você se força a responder essa pergunta. Você tem que dar a resposta dessa pergunta que você lançou. Isso é muito eficiente, porque te força a caminhar por aquela direção da sua proposta de redação. Então, aqui, como é que ele contextualiza isso? Ele fala o óbvio, né? Que no horário das publicidades ao público infantil, né? As crianças são bombardeadas com personagens, parques temáticos, e isso só alimenta a indústria dos brinquedos. A voz do plenarinho. Mãe, você tem que me dar isso. Te dá o quê, Fred? Você não para de pedir coisas. Todo dia você me pede alguma coisa diferente. Mas, mãe, esse tênis é muito massa. Com o Ribonic a gente pode correr mais rápido que um raio, saltar mais alto do que um homem-pulga. Com esse tênis eu vou virar um herói, mãe. Eu vi na propaganda. Compra pra mim o Ribonic. Compra. Fred, você não pode acreditar em tudo que a propaganda diz. Mas seu aniversário tá chegando. Você tinha pedido um brinquedo. Quer trocar pelo tênis? Sim. Ah, então tá, Fred. No seu aniversário você ganha o tênis. Uhul! Fred, é o Anderson. Ele quer te dar os parabéns pelo seu aniversário. Anderson, moleque, eu ganhei o tênis Ribonic. Cara, ele é muito fera. Com ele eu vou correr mais e saltar mais alto do que todo mundo. Será? Não tô botando fé nisso não, hein?
Hoje eu vou com ele na escola, daí você vai ver. Até mais tarde. Olha só que legal, Anderson. Esse tênis não é massa? Maneiro mesmo, mas será que ele faz correr mesmo? Claro que sim. Eu vi no... Corre, pega! O nosso mascote fugiu! Isso é o trabalho para o Super Ribonic. Vou correr mais rápido que um raio e pegar o pingo. Ai, não tô conseguindo pegar ele. Ufa, vou pular o portão com um super salto. Daí eu pego o danadinho. 1, 2, 3 e... já! Fred, o que aconteceu com você, moleque? Poxa, o meu tênis não me fez correr mais rápido. E na hora de saltar o portão eu tropecei, porque ele também não me ajudou nada no salto. E ainda rasgou, olha só. Acho que esse tênis não funciona mesmo. É, moleque, eu devia era ter acreditado na minha mãe, que me disse para não confiar em tudo que eu escutava por aí. Olha o segundo parágrafo dele. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. No entanto, tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. O cara é muito bom, o cara tem um conhecimento, uma bagagem aí, né? Muito boa. Então, a imprensa no século XVIII disseminou ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. O cara também, né, com perdão da palavra, PQP. O cara estava afiado aqui. Mas, nesse próximo quadro, quando chegar, olha aqui, professor de língua portuguesa, ele tem que estar muito alinhado com os temas, né, com as tendências de Enem. Então, essa aqui é um quadro que eu aproveitei de uma aula, trouxe aqui para nós. Eu aproveitei esse quadro de uma aula que eu dei ano passado, para uma turma de ensino médio que estava à véspera de fazer Enem, e eu elenquei temas possíveis do que poderia cair. Ó. Entre os meus temas, olha aqui, combate às fake news, né? Que já caiu. Cultura do cancelamento. Isso aqui eu acreditava muito nisso aqui. O que é cultura do cancelamento? Se eu estou lá na rede social, eu falo algo contrário ao que você pensa, você vai lá e me bloqueia. Muito em evidência isso aqui. O novo normal, que é esse momento que a gente vive, né, passando a pandemia, como será? Como que será o novo normal, como se fala, como se diz? Consumismo pós-pandemia e destruição do meio ambiente. Então, aqui eu dei toda a construção, junto com os meus alunos, que a gente vai fazer também com vocês, tá? Essa construção. Então, vamos voltar lá para o tópico frasal, que nós vamos construir juntos esse texto. Então, eu acredito que a gente vai ter mais pelo menos uma aula aí, tá? Quinta-feira tem uma outra aula. Fico com medo de desfocar essa semana de vocês com as atividades avaliativas. A gente vai conversar muito isso depois, posteriormente, no grupo da sala. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é aquela minha ferramenta, aquele meu macete, aquela minha dica que eu amarro, que eu seguro a minha ideia do que eu estou apresentando, né? O tópico frasal é aquele meu elemento de construção da dissertação que prende a minha atenção enquanto leitor. Então, em conceito, o tópico frasal é um recurso de escrita que otimiza a organização dos textos. Quando eu falo dos textos, eu estou falando toda da composição dos meus parágrafos também, tá? Que o meu primeiro parágrafo já puxa o meu segundo, que amarra com o terceiro, que me prende ao quarto, que fecha com o meu quinto, onde está a minha conclusão. Então, quando ele é aplicado corretamente, ele melhora a experiência do leitor, orientando o seu raciocínio e instigando a permanência no conteúdo, né? Tópico frasal é o resumo da ideia central de um parágrafo. Ele pode vir em vários formatos. Definição, declaração, pergunta. Lembra lá desse nosso autor, o Carlos Eduardo, que ele faz uma pergunta retórica justamente para prender a atenção do leitor, né? Ele pode ser de negação também. Seu objetivo é estruturar o parágrafo e orientar a sequência do texto, situando o leitor sobre o que será abordado e o que está sendo abordado também, tá? Então, se no meu primeiro parágrafo eu dou a minha introdução,
o meu tópico frasal na segunda, ele tem que estar lá. Ó. Lembra que eu disse lá na introdução disso aqui, ô sujeito? É isso aqui que eu estou falando aqui. Basicamente isso, tá? Qual que é a função do tópico frasal? Organizar a estrutura de um parágrafo, como eu já disse, e ele sistematiza, ele me dá a cadência de ideias, ele vai me dando essa amarração, essa teia de estruturação de parágrafos, tá? Então aqui, é possível anunciar o tema principal de um determinado trecho. É sempre, olha, como eu estava dizendo, basicamente isso, como eu estava dizendo, lembra do que eu disse lá atrás? Basicamente isso aí. Isso é muito usado em marketing de conteúdo. Eu coloco aqui para a gente expandir, tá? Tá acusando aqui que o nosso tempo está quase acabando. Olha como passa rapidinho. Vocês ainda estão comigo aí, né? Sim. Ele Sim. apareceu um monte de coisa aqui anunciando para mim comprar os pacotes aqui. Só estou cancelando isso aqui para não comprar agora. Vamos continuar, mas eu não vou estourar o tempo, não. Vou respeitar para não ficar depois tendo que compor a edição desse vídeo, para ajudar vocês. O tópico frasal, quem que caiu aí? Que Machucou bom não, né? falar isso. Dever de matemática acabado. Alguém caiu aí? O tópico frasal, Não. então... É minha avó fazendo almoço. É minha avó fazendo sim. almoço. Normal. Isso aí é porque a gente está dando o nosso jeito para continuar estudando. A gente está de parabéns aqui, viu? Então, o tópico frasal é aquela minha isca. Eu jogo a isca para prender a atenção do leitor. Gostaria que vocês lessem esse quadro com muita atenção, porque o tópico frasal, olha aqui o meu post-it, ele promete uma prévia do que virá, tá? Então, o que seria isso, essa isca? Ó, lembra do que eu disse lá na introdução? Então, como eu estou dizendo agora, é isso aqui. Basicamente, o tópico frasal, em miúdos, em resumo, é isso aí. Ele retoma o que eu disse e joga a isca porque eu vou falar agora. Conseguem compreender, né? Sim. Sim. Olha aqui. Vamos então nesse quadro aqui, ó, alguns exemplos com o tema do Enem citado. Violência contra a mulher persiste no Brasil. Olha aí. Então, esse é o meu título. A violência contra a mulher persiste no Brasil. Vou lançar o que eu vou falar. A violência contra a mulher ainda persiste no Brasil por falta de diversas iniciativas públicas, dentre elas a educação preventiva. Olha aí, já aproveitei o meu título, já coloquei esse meu título na introdução, lancei o que eu vou falar. Percebe que eu vou compondo essa teia como um crochê? Eu pego o meu título, ponho também ele na introdução e digo que esse meu tema aqui, ó, aliás, esse meu título aqui, ele é esse porque falta diversas iniciativas públicas, dentre elas a educação preventiva. Vamos lá, e vou construindo. A mera edição de lei dificilmente dissemina o conhecimento educativo, o que, a palavra está errada aqui, tá? Culmina na persistência da violência contra a mulher. Um conjunto de iniciativas de edição de leis e campanhas, olha aí, então no terceiro parágrafo, eu estou querendo dizer que só criar uma lei não vai resolver esse problema. Eu só criar essa lei, eu preciso o quê? Colocar em prática e envolver toda uma estrutura, seja de sociedade, seja de Estado, nessa lei. Lá no quarto parágrafo, qual seria o meu argumento? Um conjunto de iniciativas de edição de leis e campanhas educativas persistentes que não tenham fim podem mitigar a persistência dessa violência. O absurdo da violência... Olha, percebe que sempre o que está lá no meu título ele vai acontecendo na construção dos meus parágrafos? Eu quero, desculpe que você perceba isso, que, guardadas as devidas proporções, o tópico frasal ele é uma tese dentro dos parágrafos. É ali que as ideias vão sendo retomadas a todo momento e vai acontecendo essa amarração, tá? Chegamos, então, ao quadro que eu queria. Olha aqui, a contextualização. Ele contextualizou os comerciais na TV, lançou a tese,
Qual que é a tese aqui? Que a imprensa bombardeando esse público infantil, né? Ele aumenta esse poder de convencimento, né? Ô mãe, eu quero aquele brinquedo daquela princesa, tá? Então, o bombardeio da publicidade, ele bota na cabeça da criança que ele tendo aquele brinquedo, aquela criança vai ser aquela princesa também, vai estar no mundo daquele reino daquela princesa, né? Então, os argumentos agora, mas será que esse público, essa criança, ele tem bagagem para decidir se aquele brinquedo vai ser bom ou não para ela? Então, aí que é o problema. Começa a problematização. É a tese, são os argumentos, onde, no seu ponto de vista, ele começa a provar se a publicidade infantil prejudica ou acrescenta dentro desse universo dessa criança. Vamos para o próximo quadro. E aqui, os meus temas lançados, os meus conectivos, usos de conectivos. Quero que vocês percebam esses conectivos. Conectivos são conjunções de comparação, explicação, conclusão, oposição, tempo, adição, ênfase e finalidade. Os conectivos são muito importantes em dissertação, tá? E na próxima aula a gente vai construir um texto junto, contextualizando, e o tema vai ser a destruição do meio ambiente. Aqui já tem uma contextualização que eu fiz, mas gostaria de ter todo um tempo aí, a gente está acusando aqui que tem 3 minutos para a gente ser derrubado pelo Zoom nessa aula, e a gente continua, então, na próxima aula, construindo o tema a destruição do meio ambiente. Leiam o material para a gente construir junto, porque eu contextualizo com a Greta, lembra da Greta, aquela menininha que gerou uma polêmica danada, o Bolsonaro apedrejou essa menina quando ela disse que ninguém é pequeno demais para que não possa fazer uma grande diferença. Ela é uma menina, movimentou o mundo com uma simples declaração e que é verdade. A gente nunca é pequeno demais, sozinho demais para poder mudar uma situação toda. Então eu contextualizo com a Greta e aí eu envolvo o Estado e a sociedade e eu vou te dar uma fórmula, uma receita de bolo, como eu já vinha falando, para você, quando for estruturar uma redação, você vai pegar essa receita de bolo, só vai mudar os elementos, mas a ideia central sempre vai estar ali, tá bom? Isso vai facilitar a tua vida quando o assunto for redação e principalmente lá na frente, prova do Enem. Eu tenho uma aula dessa já lá no meu canal, lá no professor William Ribeiro no YouTube, mas eu vou ensinar você nessa videoaula ao vivo na próxima, a justamente aluno de 9º ano da EFAB merece isso, e é o que a gente vai discutir na próxima aula. 2 minutos e 35 para a gente ser derrubado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, ou colocar alguma coisa? O senhor vai mandar esse material em PDF? Esse material vocês já receberam em PDF. Toda a estrutura do que eu estou Ah, é o apresentando aqui. mesmo? É aquele mesmo, tá tudo lá. Então, quando eu falo, sugiro que vocês leiam aquele material, porque é a partir dele que surgem as dúvidas. Ok? Ok. Ô, professor, eu tava querendo fazer o seguinte. É porque, assim, eu tava querendo muito treinar texto. Não sei se vai dar tempo de falar tudo aqui, mas eu tava querendo treinar texto, né? Produção de texto. E eu queria fazer pelo menos uns 2 textos por semana. E eu queria Sim. saber se você poderia falar o tema e corrigir. Porque, tipo assim, eu faria o texto, eu passaria um tema, eu faria a produção textual e te mandaria para o seu corrigir, ver se tá certo, para eu ir treinando já para que eu quero Vamos fazer o pra seguinte, olha os temas aí, ó. Saúde mental, cyberbullying, depressão e suicídio, combate às fake news, cultura do cancelamento, e aqui eu explico o que é, ó. A gente poderia contextualizar com o cancelamento da criadora da saga de livros Harry Potter. Ela foi acusada de transfobia e disso dividiu a internet, ela foi cancelada em vários grupos. O novo normal, né? Consumismo pós-pandemia, destruição de meio ambiente. Eu só sugiro e peço que isso seja discutido no momento da nossa videoaula às segundas e quintas-feiras, tá? Às segundas e quintas-feiras. Porque senão eu fico me perdendo em muito material e não dou o retorno que vocês precisam e merecem.
Então, assim, eu tenho muitas turmas, 1 minuto para acabar, eu tenho muitas turmas, então vamos fazer isso. A gente discute sempre nas nossas videoaulas ao vivo de segundas e quintas-feiras. Vamos terminar, porque senão a gente derruba sem se despedir. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Prazer estar com vocês.